gostaria de abrir aqui, jogar na mesa, para nós começarmos o debate, a situação onde nós observamos Josué. Josué foi discipulado por Moisés 40 anos. Então chega o momento dele assumir a liderança. Em determinado momento, ele diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. E nós que somos pentecostais aqui, a gente falta colocar o banco na cabeça e sair virando. Só que ali o texto vai dizer que havia uma geração que não conhecia ao Senhor e entra então no período dos juízes, que foram mais de 300 anos de instabilidade espiritual. Então eu gostaria de saber de vocês, como funciona essa questão do avivamento, tendo em vista que a responsabilidade dos mais doutos ou mais experientes com aqueles jovens que estão iniciando. E aí eu abro para vocês, quem quiser falar, fica à vontade. Posso começar? Pode. Então tá, vamos lá. O texto citado pelo pastor é assim, é o texto de Josué, né? Olha como começa a história. Moisés sobe no monte, Josué fica no pé do monte. Moisés entra na tenda, Josué fica na porta. Então, essa geração precisa esperar o seu momento. Espera seu tempo. Tem um time. Então, Josué não é apressado. E quando ele quis meter o bedelho onde não era a área dele, sim, que foi falar para Moisés: esses caras estão profetizando aí. Se fosse hoje, diria, né? Falta de ética e tal. E aí Moisés falou: você dá uma seguradinha, filho. Você é egoísta, né? Tem ciúme. Eu tenho ciúme por mim. Quem dera que todo Israel profetizasse. Sim. Essa foi a fala. E aí, Josué, que é oriundo de uma geração pós-Jordão, né? Ele sai do Egito. Moisés não leva o povo para dentro da terra prometida, até porque Deus nunca prometeu isso a Moisés. Nunca falou para Moisés: você vai levar o povo. Não, Deus queria tirar o povo do Egito. E aí Josué assume o povo. Quando chega em Juízes 2:10, que é o texto que o pastor citou, Juízes 2:10, levantou-se uma geração que não conhecia Deus, Quem foi o culpado dessa geração? Não conhecia Deus. Josué. Próprio Josué. Liderança. Por quê? Porque Josué não preparou ninguém para substituí-lo como Moisés preparou ele. O risco que essa geração corre acontece na liderança. Se essa liderança que temos, liderança no modo geral, liderança espiritual, não preparar ninguém. Eu joguei aqui justamente isso, porque a gente escuta muito. Fui líder de jovens já, e a gente escuta muito. Na minha época, acontecia isso. Na minha época, o cadeirante andava. Na minha época, o morto levantou. Na minha época, orava mais. Mas então, de quem é a responsabilidade? Dos jovens que não buscam ou dos mais experientes que não ensinam? É isso que eu gostaria de ouvir vocês aqui. A minha pergunta para o pastor Carlos, que inclusive é uma honra, viu, o pastor estar aqui com o senhor. Qualquer semelhança entre o senhor e o Clóvis Pinho é uma mera coincidência. Quem é Clóvis Pinho? É um cantor. É um cantor. Eu também não conheço. Deus, Ninguém explica Deus, pastor. Ah, tá. Preto no branco. Não, eu conheço a música, não conheço o Clóvis. Ah, tá maluco. É resenha. Não, não conheço assim eu lembro. Não perdeu nada também, não. É brincadeira. Eu imagino. Vou trazer o Clóvis, hein? Vou trazer o Clóvis aqui. Clóvis, te amo, seja lá onde você estiver. Pastor, o senhor falou sobre preparação, né? Sobre o fato de Moisés, o Josué, não ter preparado um sucessor entre todas as aspas possíveis. Para qual tempo seria a preparação, né? Que o senhor falou: poxa, peraí, o Josué entrou num tempo que não era dele. Quis intervir em assuntos que não eram da alçada dele, se assim eu posso dizer. Para qual tempo seria essa preparação? Não, é ao contrário. O Josué esperou o tempo dele. Esse é o ponto. Falando dessa nova geração, o jovem, aí minha pergunta pro senhor, o jovem, ele deve esperar o tempo. E qual seria esse tempo? Aí eu não sei se o senhor fala de faixa etária, eu não sei se o senhor fala de experiência eclesiástica, se o senhor fala enfim, quando eu vou saber, eu como jovem, eu falo com uma pergunta do coração mesmo. Eu como jovem... Se não for do coração, é corte Tramontinos pra ficar tranquilo. Louco. Qual é o tempo? Quando eu vou saber que eu, como uma espécie de Josué, estou pronto para assumir e como também eu posso gerar um sucessor, se assim eu posso dizer? O tempo de você assumir não é você quem define. Sim. Quem define é quem te lidera. Porque quem te lidera, ele entende o seu nível de maturidade. Provérbios 27 diz que a bênção dada aos gritos logo de manhã é recebida como maldição. O que Salomão está dizendo
é que se você der algo para alguém que não está preparado e der fora do tempo, essa pessoa pode se perder no caminho. Tá? Ela pode se perder no caminho. Então, qual que é o tempo? Quem define o tempo é quem lidera. E o que você faz durante esse período que você está sendo liderado? Esse período de liderança é o período do seu preparo. Você vai gastar mais tempo se preparando do que executando seu chamado. Jesus se preparou 30 anos e cumpriu 3 de ministério. João Batista se preparou 30 e cumpriu 3. Não é sobre o tempo que você executa, é sobre o tempo que você prepara. Então essa frase de tipo, porque tem uma galera que fala, não, porque o machado eu já tô aqui, quanto mais eu utilizo, mais destreza eu tenho, mas na verdade, quanto mais eu utilizo, na verdade, mais o machado fica cego. Mas quem manifesta o seu potencial é quem te lidera. Sim. Você vai estar pronto. O primeiro sinal que você está pronto é quando você está debaixo de uma autoridade. Por quê? Eu posso pregar muito mais que o meu pastor. Normal. Eu tenho obrigação de pregar mais que ele. Não estou dizendo que o meu pastor prega mal, eu prego melhor que ele. Estou dando uma colocação aqui. Por exemplo, eu prego 1 milhão de vezes melhor que o meu pastor. Sim. Tá tudo certo eu pregar melhor que ele. Só tem um problema, eu preciso entender que eu, aspas, só prego melhor do que ele porque eu estou debaixo da autoridade dele. É isso. A única habilidade de peixes é nadar. E eles só o sabem fazer porque estão debaixo d'água. Imagina você se todos os peixes do mar e dos rios derem uma revolta e resolverem sair da água. Vamos sair da água porque essa água aqui não tá boa. Vamos sair. O que acontece com os peixes? E a água? Continua normal. Então pronto. É sobre isso. Ó, eu queria colocar mais uma provocação aqui. Quero fazer uma pergunta também. Então vai, pode falar. Posso então. fazer? Por favor. Agora, para a mesa toda, eu acredito que todo mundo já ouviu falar de Jonathan Edwards, que foi um super avivalista aí na história da igreja. E ele, em sua pregação, Pregadores nas Mãos de Deus Irado, ele pregou com verdade, falando de arrependimento. Será que hoje não está faltando isso nos púlpitos das igrejas para trazer o avivamento? E outra pergunta junto dessa, a igreja, ela precisa de um avivamento ou de uma reforma? Essa pregação, ela afasta os likes, ela afasta os seguidores, ela esvazia as igrejas, ela não dá hype, ela não cola. Hoje a igreja não tem estômago, pelo menos essa geração não tem estômago para ouvir pregações que falem sobre santidade, que falem sobre uma vida pura diante de Deus. É muito complicado. Eu acredito que o avivamento ele só acontece quando a gente se arrepende, quando a gente entende a nossa situação como pecador. Essa deveria ser a pregação do momento. Quando essa pregação começar a aparecer, o avivamento começa a chegar, né? Acredito. Começa a chegar. Eu concordo com o pastor Gilson, que de fato essa é a pregação que vai trazer o avivamento, de fato. Mas eu discordo em um ponto, pastor, que quando a gente tem pregadores de alta relevância, né, que são vários. A gente tem o Camila Barros, entre outros, mas um pregador que me chama muita atenção, que ele é muito bíblico. Inclusive estava aqui com a gente no debate esses dias, que é o pastor Eliseu Rodrigues. O fato do Eliseu Rodrigues carregar a mensagem que carrega e ele ser relevante como que é a pregação do Eliseu, é uma pregação expositiva que traz uma correção, né? Eu creio que ele fala também aí, como Elias diz, derrubaram todos os seus altares e não tem mais nenhum profeta. Aí Deus diz, não, fica tranquilo que ainda tem mais uns 7.000 aí que eu separei aqui e tal. Então eu penso que é muito sobre o que o senhor está falando e eu concordo em número, gênero e grau. Só que eu também penso que tem uma geração ainda, tem um remanescentes no meio dessa geração que ainda esperam por esse discurso, que ainda talvez não tenham tanta voz para falar, mas que esperam por esse discurso, que acompanham pregadores que trazem esse discurso. Então, mas os remanescentes existem, eles estão pregando, eles só não têm hype, eles só não têm visibilidade. Exatamente. Porque esse tipo de pregação não traz a visibilidade. Sim. Né? Esse é o ponto. Esse é o ponto. Existe sim um grupo de remanescentes. Essa síndrome de Elias não pode pegar essa geração, né? Achando que eles são exclusivos. O grande afã do negócio é como acabei de ver ontem na internet, vão fazer o maior encontro evangelístico mundial e quem está liderando, puxando o carro é me fugiu o nome do evangelista lá. E vão fazer em estádios, em vários lugares. Seria o Descende ou o Equibalo, algo do tipo assim? Não é o Descende. Mas ele chegou a dizer o seguinte,
Como que é o evangelista? É brasileiro? Da Batista de Lagoinha. André Fernandes? O André? Pastor André Fernandes. Pastor André Fábio Lacerda. Não é. O evangelista Alguém manda aí nos da comentários do YouTube aí. hipergraça, da hipergraça. Vitor Uau. Azevedo? Não. Não. Olha eu citando o nome. Daqui a pouco o nome vem. Vai chegar. O pessoal que tá no YouTube, no chat aí, coloca no chat aí que vai ficar... Como se a única esperança fosse esse tipo de encontro, né? As bigs, né? Sim. Então, dentro dessa fala, eu vou cortar o senhor aqui pra gente Tá. poder Vou procurar o nome ir do- caminhando aqui. Com relação a modismos e superficialidade. Efésios 4, capítulo 14, diz assim: o propósito é que deixemos de ser como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas ou jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina, pela astúcia e pela esperteza de homens que induzem ao erro. Então, o que é um avivamento genuíno? A gente fala de avivamento, mas aconteceu aqui, 2023, não vou pronunciar aqui o nome da cidade que eu vou errar, Wilmore. Ali começou um movimento, entre aspas, de avivamento, que começaram a cantar. Aquilo foi um avivamento? O que é um avivamento genuíno? Qual o reflexo do avivamento e quais os requisitos para esse avivamento chegar? Porque a gente fala, não, é a geração, não é a geração, é um avivamento, não é um avivamento. E como que a gente sabe que é avivamento ou não? Por favor, gente, é um debate, gente, pode falar, não fica esperando a vez, não. Então, eu vou falar. Sabe o que acontece? Ele não se aguenta. É que eu acho, falar. É que eu acho Leonardo. muito engraçado. Ah, É que eu tá. acho muito engraçado. É que assim, ó. É que a gente tá assim, estamos esperando o avivamento. Rapaz, o que nós estamos fazendo como crente? Estamos esperando o avivamento. O avivamento tá aí, meu irmão. Não vai, primeiro que não tira da sua mente a ideia de que vai ter um avivamento. Não haverá um avivamento. É eu que digo? Não, só ler. Mateus 24:12. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos trará. 2 Timóteo capítulo 4. Haverá tempos trabalhosos, homens amantes de si mesmos, amontoarão para ser doutores e tal, não suportarão a sã doutrina. Isso é o que vai ter, é o que tem. É o que tem, meu filho. É o que tem. Então, vai ter não vai ter grande avivamento, não tem remanescente. Porque, o que você entende por remanescente, Rafael? Diga pra mim. É que assim, pastor, a gente ouve sempre, né, desde escola dominical e afins, que assim, quanto mais a iniquidade se multiplicar, mais próximo a gente está da volta de Jesus. Mais próximo a gente está dos últimos dias, que é assim que se diz. E temos a promessa de Joel, né? Temos a profecia de Joel, que diz que nos últimos dias eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne, seus vossos filhos profetizarão, e enfim, e etc. Então, isso leva a igreja, sim, a crer que nos últimos dias vai haver, sim, uma onda de avivamento. Por quê? Porque a Bíblia, se nós estamos falando de estarmos nos últimos dias, de fato a Bíblia tem uma palavra em relação aos últimos dias, que é sobre um avivamento que vai vir sobre toda a carne. E Mas aí, como conciliar isso? Um avivamento e uma apostasia, um esfriamento? Como que isso vai se dar Exatamente. concomitantemente? Antes, depois? Como é que é Mas isso? se cumpriu a profecia de Joel em Atos 2. em Atos capítulo 2. A gente está Então, vivendo essa profecia de lá para cá, né? Agora as profecias, elas estão... elas são contínuas, não existe só essa profecia. A profecia tá falando a respeito do fim, o que aconteceria. Não, eu entendo perfeitamente esse ponto. Tô falando assim, sobre a crença que se cria em cima desse texto. E a crença que se cria é proveniente dessa profecia de Joel. Que diz nos últimos dias. E de falar nos últimos dias. Então, É um espantalho que fizeram. Mas Paulo... O senhor entende o que eu quero dizer nesse ponto? Sim, Rafael, mas assim, a igreja primitiva acreditava que Jesus voltaria em seguida. Por isso que eles vendiam tudo e colocavam nos pés E eu dos entendo apóstolos. perfeitamente. Aí vem o apóstolo para ordenar aquilo, porque eles acreditavam que seria, para eles, eram os últimos dias. Por isso que eles vendiam as propriedades, por isso que eles tinham... Enfim, Então, aí que eu falo que é um romantismo. sim. Esse romantismo gosto. Eu acho bonito, assim. Cara, eu A acho nova muito legal. geração. Só uma pergunta. Tá. E aí, dentro desse contexto, dessa onda de avivamento, o que a galera espera? E eu creio que acredito que seja um avivamento de fato. É a remissão da sociedade. A remissão da mentalidade das pessoas, a remissão da cultura, né? Tanto dos países, enfim, da sociedade como um todo. Então, assim, aqui avivou, beleza, então aqui a criminalidade baixa.
aqui avivou, beleza. Então aqui a prostituição, ela baixa também. Então, mas o que Mas fazer então, para esse, mas é- pra mas esse é- avivamento, mas para é- isso esse reflexo? É isso Então- que a gente precisa falar aqui hoje. Tá, Qual que, esse é o reflexo, Sim. é a consequência. Mas e o antes para chegar nisso? Mas é o que o pastor levantou aqui e é algo importante. Beleza, a gente estamos se aproximando dos últimos dias, mas também temos uma palavra para os últimos dias de que o amor de muitos esfriaria. E aí isso coloca em contradição, não em contradição, mas assim, dificulta muito a sustentar essa tese. Qual tese? É a tese dessa onda de avivamento que vai remir a Então, sociedade. é que essa tese não existe. Inventaram. Então, eu falo como quem Então, é um espantalho observa que dessa forma. inventaram. É um espantalho que inventaram, que os pregadores pregam isso. Sim. Tem muita coisa inventada aqui no Brasil, por exemplo. Brasil é essa lei de pregadores. Eu não sei aonde que inventaram, não sei que assim, se algum espírito apareceu e revelou isso pra alguém, que ninguém sabe. O Brasil é igual a onda de que o Brasil é o país do futebol. Isso é outra mentira também. Tem um monte de mentira que a gente tá acreditando, cara. Você tá achando legal acreditando. Olha o que a Bíblia diz sobre hoje. Olha o que a Bíblia diz, não é eu. É uns caras da Bíblia. O mesmo que disse, que citou Joel 2,28, que você citou aí, que já cumpriu. Olha o que ele disse. 1 Pedro 4,17. Porque a ocasião de começar o juízo é pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós avivamento, não, juízo. Sim. Se vem por nós, dentro da casa, os santos, oh aleluia, o povo do manto, se vem por nós o julgamento, o juízo, qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus? Então, o que precisa ter... eu vou responder a sua pergunta. O que precisa para ter um avivamento? Coisa mais fácil de responder. Precisamos deixar de ter relação e ter relacionamento com Deus. O que nós temos com Deus é relação. A gente gosta de Deus. A gente gosta de ficar com Deus. Gosta das bênçãos A de gente Deus. a gente é chonadinho. Os nossos hinos é tudo chonadinho. E tudo centralizado no eu, né? É lógico, é um antropocentrismo. Eu acho bonito, Deus canta pra gente. Eu acho legal essa serenata que tem, né? Meu filho, eu estou cantando. Você não vai cair. Eu vou te segurar pela mão. Mas eu quero morrer. Não, você não precisa morrer. É que está tudo escuro. É só meter a mão no teu... Tu acender a luz. Não te der a luz, acende uma vela. Dá teu jeito. Mas essa geração é mimizenta. É vitimista. Sim. Sabe? É uma geração que quer ter relação com Deus. Eles não querem... Eles falam de Deus, mas eles não falam com Deus. Sim. É por isso que, aspas, tarda o tal avivamento esperado. Só por essa razão. Essa geração precisa de um avivamento? Não, essa geração precisa de conversão. Essa geração precisa de deixar de ouvir mensagem de autoajuda para ouvir mensagem de ajuda do alto. Tem que inverter. Pastor, pegando o gancho do que o senhor está falando, o avivamento da Rua Azusa, todo mundo já ouviu falar aqui, ele começou numa sala simples, humilde, né? Será que hoje nós não estamos insistindo em um grande mover só para começar grandes eventos com produções profissionais? Será que não seria isso? Então, eu acho legal, porque nós temos igrejas cheias de pessoas vazias. A realidade é se encher do Espírito Santo. Quem para um homem cheio do Espírito? Ninguém pode parar. O próprio Cristo, ele nos ensina que ele abriu mão de toda a sua glória para ser ungido pelo Espírito para realizar as obras que ele realizou. Sim. Ele está dizendo à nossa geração o seguinte: tudo o que eu fiz, vocês também poderão fazer se vocês forem cheios do Espírito. Só que para ser cheio do Espírito, existe uma condição. É oração e palavra. É a asa direita e a asa esquerda. Eu quero falar aqui, antes do João Vitor, colocar mais um versículo bíblico aqui, que está em Tiago, capítulo 1, versículo de número 12. E aí passar a palavra ao João Vitor e ao VJ aqui. Eu vou parar assim, de falar, que senão vocês não vão falar. Não, mas é um debate, gente. É um debate, então vocês têm que interpolar aí. Senão, ficar esperando a palavra, vocês não vão falar. Tiago? Tiago 1,12 diz assim: bem-aventurado o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa de vida que o Senhor prometeu aos que o amam. E aqui eu quero falar sobre provação e constância. Sede firmes e constantes. E aí fazer uma correlação com o chamado avivamento do País de Gales, Evan Roberts. A história diz que ele começou a orar por volta dos 12, 14 anos e ora aí por 10, 15 anos consecutivos até que algo acontecesse. Então, essa questão do avivamento, que tanto essa geração, como o senhor disse, ou a nova, os jovens que estão buscando, não está faltando constância, não está faltando essa provação, essa experiência maior com Deus, carregar a unção do Espírito Santo, para que daqui a um tempo Deus faça algo através deles? Ou através de vocês?
Exatamente, né? O tema hoje é avivamento, né? E há uma crença que avivamento é um evento. E avivamento não é um evento. Sim. Avivamento é um estilo de vida. E avivamento é todos os dias, né? Todas nas nossas atitudes, né? O que a gente faz, né? Tudo isso é avivamento. Então, a gente não pode entender que avivamento é um congresso de 3 dias. Avivamento é um ajuntamento de pessoas. Não, avivamento é quando nós reconhecemos os nossos pecados, quando nós reconhecemos as nossas faltas, né? Como o Jonathan Edwards, né? Um Deus grande e poderoso, pecadores nas mãos de um Deus irado. Né? Então você vê, a mensagem dele era uma mensagem simples, né? Voltando ao que falou. De quem é a culpa? É dos pastores que não pregam o evangelho verdadeiro ou é dos jovens que não estão buscando? Né? A culpa pode ser dos dois, né? Porque a mensagem de hoje, se você for ver o meio evangélico, né? A mensagem de hoje é uma mensagem de prosperidade, é uma mensagem de chave, é uma mensagem de porta aberta, é uma mensagem de facilidade. Não, nós precisamos voltar a pregar a mensagem da cruz, a mensagem do arrebatamento da igreja, né? Porque antigamente a gente ia para a igreja, de 10 mensagens que a gente ouvia, 11 era sobre o arrebatamento da igreja. Sim. E eram mensagens que a gente ouvia, quando a gente saía do culto, a gente tinha medo de andar no meio da rua. A gente tinha medo de Jesus voltar quando a gente estivesse tomando banho. Por causa da pureza, de tudo que foi plantado. Eu tenho um entre colega nós. que nunca dormiu sem roupa porque ele achava que se Deus voltasse, ele tivesse dormindo pelado. Não ia. Entendeu? E por mais que Aí- pareça uma ignorância, né? É um temor, né? Temor É um que Temor. É melhor, foi arrancado do Uma povo. inocência. É né, melhor que não ganhar o tem mais. céu pelo excesso de cuidado do que perder o céu Ah, não, aí você foi pelo craque. excesso de não tem nada a ver. Repete, você foi craque. É melhor ganhar o céu pelo excesso de cuidado do que perder o céu pelo excesso de não Mas aí tem não nada corre o a risco ver. de ser um fariseu? Eu acho que o cuidado perigoso. Eu acho que o cuidado é bom e o zelo é bom quando o zelo é um autocuidado. É, Não, mas ele falou que o excesso de cuidado. Não, de autocuidado. Esse é o ponto. Ah, tá. Se eu tiver um excesso de autocuidado, beleza. Sim. Mas se eu tiver um excesso de cuidado com relação a Se você tiver excesso de cuidado, você vira religioso. Exatamente. Se eu tiver um excesso de cuidado com outras pessoas, eu acho que... Não, até outras consigo mesmo, você vira religioso. É aí que tá, aí que entra a maturidade, você tem que saber dosar. Exato. isso. Paulo disse, se você quiser ser muito santo, você tem que sair da terra. Uhum. Né? Porque não dá, né? Você tem que dosar as coisas. Você não pode ter nem mais e nem menos. Tem que ser dosado. Sabe por quê? O que é? A Bíblia diz que a igreja é o quê? Sal. Sal é dosado. Muito sal dá ruim. Pouco sal dá ruim. A igreja precisa ser sal. O problema é que nós queremos ser sal dentro do saleiro. E a gente entende que avivamento é o quê? É rodar, pular, cantar. Não. Avivamento começa de fora. A igreja precisa. A igreja de Atos recebeu dentro e pôs pra fora. De forma genuína, né? Não, o que a gente quer é a nossa turminha, a nossa rodinha, o nosso avivamento, os nossos congressos, os nossos eventos. E não dá tal. pra reavivar Faz o que as tá contas, vivo, né? querido. Os senhores são pregadores. Eu não sou pregador, não. Nem eu. Os senhores são pregadores. Eu sou pregador, sou profeta. Os parei. senhores são. Brincadeira. Você tem ministério profético? Não. Ele falou pra zoar. Irônico. Assim, porque assim, ó, faz as contas. Pra lá. Se a gente pegasse, ó, 10 congressos que tem nas nossas igrejas, 10 congressos. Vamos somar. Em 10 congressos, quantas pessoas aceitaram Jesus? Quantas pessoas reconciliaram? Ah, mas batizou 50. Não é avivamento. Não, e quantas permaneceram? Quantos permaneceram? Aí, ninguém aceitou. Exato. Não é avivamento. Ninguém reconciliou. Esquece, irmão. Aí Não é convertido, é convencido. aí né? os cara querem bater na menininha lá de... Porque assim... Eu sou obrigado a concordar com a Com a guria. música, né? Aí você vai ler o que Paulo disse em 2 Timóteo 4, falando para Paulo, né, vamos colocar assim, Paulo falando para a nova geração de pastores, que é Timóteo. Olha o que Paulo fala. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação para o seu reino. O que você tem que fazer, Timóteo? Prega a palavra. Insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige. Essa geração não gosta de correção. Repreende, odeiam. Exorta, detestam. Com toda longanimidade e doutrina. Aí por que Paulo fala isso? Pois haverá, o tempo que vocês acham que vai ter esse grande evento, é o que Paulo diz. Haverá tempo em que não suportarão essa doutrina. Essa geração.
Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando as tábuas. É bonitinho, aquele banquinho, aquele tamborzinho, aquela pouca luz. É bonitinho. Não converte ninguém, não muda a vida de ninguém, não leva ninguém pro céu, ilude o cara, porque é o evangelho da facilidade. Ou então, esse evangelho legal que tem do sal grosso, que você anda no sal grosso parecendo picanha, que você passa debaixo do sovaco de 70 bispo, leva uma rosa pra casa, Beijo o pé o do martelinho, não sei o quê. Eu acho que beijar o pé do apóstolo Então, assim, não ajuda em nada. Não é evangelho. Isso é modinha. Isso é modinha. Não é evangelho. Assim, pastor Carlos, mas aí a gente entra em outro ponto. Aí não, a gente entra numa desesperança de, tá, vou pregar o evangelho, mas a iniquidade aumenta. E aí, qual que deve ser a minha postura de pregar o evangelho, já que a iniquidade, já que a palavra me afirma que a iniquidade só vai aumentar. Então, assim, não teremos uma onda de avivamento. E eu acredito piamente nisso. Não é um evento como o João falou, e eu acredito perfeitamente nisso. Só que, qual que é a esperança que nós, como pregadores, que estamos tentando aí levar o evangelho, qual que é a esperança que a gente tem? Aí pergunta até pro pastor Gilson também, que é desse tempo. Qual que é a esperança que a gente tem? Chamou que vocês... o senhor de velho. Não, Entendi. Calma aí, rapaziada. Vamos tranquilo. Mas assim, qual que é a nossa esperança em pregar? Porque assim, realmente a gente, pelo menos num tempo em que os senhores pregavam, era um tempo que já era muito difícil, né? No caso, ainda hoje, eu creio que vocês pregam. Mas assim, eu vi tipo, papo de 2010, já foi um tempo totalmente diferente do que é hoje. Então assim, qual que é a nossa esperança? Porque de fato, hoje, cada um tem um mestre para si. Cada um tem uma palavra que gosta, um pregador preferido, de estimação. Cada um tem enfim, alguém que assiste no YouTube. Tem gente que nem vai mais pra igreja, né? Porque já tem o YouTube em casa, tá perfeito pra ele. Mas assim, qual que é a nossa esperança como pregador de que vai carregar a verdade, de que dá eficácia dessa verdade? Eu sei que a eficácia tá na palavra e afins. Eu conto ou você conta? Pode contar. Conta pra nós aí. Tá. Vamos lá. Primeiro, Sim. a sua pergunta é carregada de uma coisa muito legal. Você diz assim, então, vendo por esse lado, tem uma desesperança. Não é. Sim. É que a ideia da turma que prega hoje é o sucesso do que prega. O resultado. O ganho. E aí, como que eu fui hoje aí? Assim, Luciano Subirá diz uma frase assim, mensagem boa não é aquela mensagem que o povo sai alegre com o pregador. É aquela que ele sai triste consigo mesmo. Então assim, se você prega esperando o resultado que você pregou, você não pregue, pelo amor de Deus. Não, a gente prega pra ver a conversão da galera. Então, aí que tá. É que você espera resultado. Então, assim, então tem uma desesperança, né? Porque você falou isso, você tem desesperança. Vai ter iniquidade? Vai. E por que vai ter iniquidade? Porque faz parte de todo um pacote escatológico e tal, a iniquidade. Sim. Só que a igreja prega e deve pregar para a conversão. Se a igreja pregar, isso pode cumprir, mas não na sua vida, na minha e na vida de quem recebe a palavra. Entendi. Porque qual que é a ideia do evangelho? É essa aqui, Provérbios 1:23. Convertei-vos pela minha repreensão. Vocês querem o avivamento? Eis que derramarei copiosamente sobre vós o meu espírito. Tá, então, e aí a gente volta. É que nós estamos... Vai ter esse derramar ou não vai ter o derramar? O derramar é todo dia. O derramar existe todo dia. Todo dia. Ah, entendi. Todo dia. É que assim... Não, é que assim, isso parece apontar para um evento. É que não há uma desesperança. Você perguntou olhando para a perspectiva do pregador. Sim. O pregador, ele tem que entender o seguinte, que quando ele pregar a palavra, vai acontecer duas coisas. Pregues a palavra. Quando vai acontecer só duas coisas. Ou ele vai ser apedrejado, ou as pessoas se arrependerão. Se as pessoas amarem o pregador, as pessoas não entenderam a palavra. Então, assim, Jesus nos chamou para perder e para morrer por amor a ele. A Bíblia diz, quem perder, ganha. Vai encontrar. Quem encontrar, vai perder. E essa é a diferença. E nós estamos hoje numa tônica onde todo mundo está buscando encontrar. Não, eu tenho que me encontrar, eu tô perdido. Então Deus nos chamou para se perder. Nós temos que entender que Deus chamou a igreja para morrer por amor a Ele. E hoje nós só estamos querendo ganhar. Sim. Entendeu? Não é errado
Deus nos promover. Mas a nossa promoção, ela tem que nos levar a um sacrifício, a uma renúncia. E aí a gente entra em coerência com a palavra. Aí não seria a diferença entre um pastor de igreja e um itinerante? A pregação de um pastor que cuida de um povo é uma. A pregação do itinerante parece ser completamente... Não estou generalizando aqui, dizendo que todos os itinerantes. Mas nós percebemos uma diferença no tipo de pregação. E aí eu gostaria de colocar aqui o versículo de 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 15 e 16, que diz assim: mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam também santos em toda a sua conduta, pois está escrito, sejam santos porque eu sou santo. E aqui falando de santidade como padrão de vida. Geralmente pessoas hoje que estão falando de avivamento, nós não sabemos como é a vida no secreto. Então nós não sabemos como é a vida devocional dela, se ela responde a alguém, se ela presta contas a alguém, aqui no melhor sentido da palavra, e ela prega algo que satisfaz as pessoas, que traz um resultado, mas no fundo não converte, não muda, não transforma a vida de ninguém. Então, por favor, fique à vontade. E aí, o VJ aqui tá muito calado, né? Ele precisa falar, fala aí. Eu tô aprendendo. Eu comentei ele... com o pastor Carlos ali fora. Eu sou, assim, sou um admirador do posicionamento que ele tem, né? Sim. O pastor Gilson também. Eu acho que, assim, há um tempo para todas as coisas, né? E eu acho que... Não é tempo de você ficar calado, não. Tá? Isso, Agora é hora de falar. Mas eu acho que a nossa geração, não a nova, né? Ela precisa realmente, primeiro, desse tempo de conversão, né? Eu acho que eu sinto muita falta disso também. Né? Não, então o senhor está dizendo que essa geração está dentro da igreja, mas não está convertida? Isso. Meu Deus É do isso. céu. Aí ficou ruim. É a geração da relação e não do relacionamento. Relacionamento. Né? Então, Mas aí você perguntou algo interessante. Você disse o seguinte: esse cara não vive em santidade, mas ele prega. Né? Aí você levantou um ponto. Mateus capítulo 7 resolve-se essa questão. 21. Deus não tem compromisso com o pregador, Deus Sim, tem com a compromisso palavra. com a palavra. Sim. E Preguei, se ele expulsei, prega, curei, mas não te conheço. O nosso Senhor, papel é ser bereano, é analisar se o que ele diz está condizente com as escrituras. A Bíblia diz que a gente Se não o pode que ele julgar está profeta, dizendo né? está condizente com as escrituras, eu não quero saber se ele é preto, branco, amarelo, vermelho, gordo, magro, feio, bonito. Eu quero saber que a palavra do Senhor está sendo pregada. E a palavra de Deus não volta vazia. Por quê? Porque nós julgamos a profecia e não o profeta. Exatamente. O profeta, ele vai ser julgado diante do Senhor quando ele disser: Senhor, no teu nome eu expulsei. O Senhor repreendeu ele por ele expulsar? Não. Eu curei. Deus repreendeu ele por curar? Não. Tudo aconteceu e Deus falou: aconteceu mesmo. E eu Mas queria fazer uma apartai-vos pergunta. de mim, Desculpa. porque eu não vos conheço. É como Sansão, né? Que Sansão foi usado para libertar o povo, né, dos filisteus. Todavia, Sansão foi apenas alguém que foi usado, mas nunca alguém que se relacionou com aquele que o usava. A gente vê sempre ele usando a força, matando, sempre se saindo muito bem nas batalhas que ele enfrentava. Mas a guerra ele perdeu. Então, assim, ele sempre, Debate, né? o último respiro de Sansão foi entregar a vida e não poder viver com Deus e nem para Deus, mas ser apenas um instrumento. Você acha que Então, Sansão... Calma aí. Não, calma aí. Aí, tá vendo? Calma aí. Polêmica. Deixou em caixa de marimbondo aqui, esse é o problema de romantizar. Assim, Sansão viveu para Deus, por Deus e com Deus. O fato de Sansão ter cometido um erro gravíssimo Define a história. não define a história de Sansão. Quando ele entendeu que o Espírito do Senhor havia se retirado da vida dele, ele se arrepende, ora, e o Espírito do Senhor vem sobre ele. Vem sobre ele. Então, Sansão não teve o fim da história frustrada. Sansão teve um fim de história honroso. Até porque matou mais na morte do que na vida toda. Sim. Diferente de Saul. Diferente de Saul, que tirou a vida. Porque Saul era o cara que Deus permitiu, mas nunca aprovou. E é só ler o texto. Quando Deus aprova, Deus deixa ter testemunha. Quando Deus só permite, ninguém vê. Quem que estava na unção de Saul? Só Samuel, porque precisava de Samuel. Na unção de Davi, estava um monte de gente. É Saul que dá atrás do profeta. No caso de Davi, é o profeta que dá atrás dele. Então, assim,
Não dá pra achar que Sansão acabou. Falei, não, Sansão foi usadíssimo por Deus. E aí, se vocês gostam do avivamento, Sansão foi um grande avivalista para a história de Israel no tempo dos juízes. No tempo dos juízes. Por quê? O Espírito de Deus no Velho Testamento era dado por possessão. Ele vinha possuir alguém. E voltava. E voltava, possessão. Então, a Bíblia diz, ó, de tempo em tempo, o Espírito do Senhor se apoderava dele. E toda vez que se apoderou, ele fez coisa extraordinária. Ele arrancou porta da cidade, ele pegou uma queixada de jumento, matou 1000 homens. Se pega o jumento inteiro, nem sei o que ele faz. Mas só com a queixada do jumento, ele matou 1000. Então, assim, havia uma unção sobre Sansão. Sim. Ele era um nazireu de Deus, alguém separado por Deus. E não terminou a vida frustrado. Aqui a imagem que o texto passa. Não, o texto não passa essa imagem. Essa é a imagem que alguns pregadores... É a imagem romântica que vocês criam. Não é a imagem do texto. O texto não diz isso. Aqui, ó, nós vemos aqui a responsabilidade das duas partes. Nós abrimos falando de Josué, da responsabilidade de alguém, do líder passar. Mas aqui a gente vê que mesmo num tempo de crise, de instabilidade, sempre tinha alguém que Deus levantava. Era só fazer o quê, pastor? Era só buscar no secreto. Então, assim, não as duas partes são responsáveis aqui, provavelmente, tá acontecendo. E eu penso bastante no quesito de Sansão ainda, no voto de nazireado dele. Ele ter, como posso dizer, ele ter aberto esse segredo. Quebrado esse segredo. E ter, perder os olhos, enfim, foi preso e estar naquela condição ali de chacota. Passa de fato, a gente não pode olhar pra isso e descartar isso como se isso não... Mas é semeadura, né? Tudo perfeito. Mas realmente passa essa visão. Quando ele... E assim, eu acho que... E agora eu vou até levantar um ponto. É que a gente pensa aí volta naquele quesito de sucesso, né? De esperar o sucesso. De esperar viver os frutos daquilo que você está pregando, né? Que Sansão, ele não viveu os frutos do seu último... Do seu triunfo maior, que foi a sua morte. Então ele morreu e, enfim, acabou. E aí você acha que, assim... É a minha pergunta. Você acha que ele ter morrido foi um sucesso da sua vida como juiz? Porque todos os outros juízes conseguiram vencer, assim, entre aspas, vencer as guerras, mas eles permaneceram vivos, sem quebra de princípios, sem quebra de votos e nada além disso. Não, mas ele venceu, ele concluiu a jornada dele. Ele julgou o povo com a sua morte. Então, ele não viu. Isso que eu tô falando pra você. A imagem criada pelos pregadores, dar-se essa imagem de derrota, porque de fato ele morre. Ele não morre, ele não continua... Deixa eu te devolver a pergunta. Você acha que alguém clama a Deus, alguém que clama a Deus é respondido por Deus, é fracassado? Ele fracassou ou teve sucesso? Presta atenção, é capciosa a pergunta. Alguém que clama a Deus, busca a Deus, e Deus responde a oração dessa pessoa. E se essa pessoa é fracassada ou ela teve sucesso? Sucesso. Ela teve sucesso naquilo que ela clamou. Mas eu não creio que ela seja... que isso faça retornar aquilo que ela... Não retorna. Jim Swagger. Então, vem aqui, ó. Juízes 16. Sansão clamou ao Senhor, disse: Senhor Deus, peço-te que lembres de mim. Arrependimento. Sim. E dá-me força dessa vez. Petição. Ó Deus, para que me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as duas mãos do meio, e que sustinha a casa, e fez força sobre ela, com a mão direita e uma com a esquerda na outra. E disse: morra eu com os filisteus. Incluiu a cabeça, caiu sobre os príncipes. Então seus irmãos desceram e toda a casa de seu pai, tomaram Sansão, subiu com ele, sepultaram, e seu pai... Então assim, o cara teve confissão, reconhecimento do pecado, confissão, arrependimento. Sim. Foi atendido por Deus. E cumpriu o propósito. Aonde que está a tragédia de Sansão? Aonde que está a tragédia de Jim Swaggart? É que pra gente, o sofrimento é perda, né? Nós o sofrimento é perda. Isso mas, que eu tô falando. Mas esse Paulo, é o ponto. Mas sofrimento é perda. Essa geração... Paulo fala sobre isso. Essa geração, ela foi doutrinada a perceber um evangelista de sucesso, um pastor de sucesso. Sem frustração e sem dor, frustração, sem dor. Essa é a mensagem central da é a geração do Instagram, né? Sabe qual é essa geração? É a geração da foto. Essa Ninguém geração... gosta dos seus fracassos, das suas lutas. Essa geração... Não dá hype. Essa geração... Sabe qual é essa geração aqui, ó? Sim. Essa geração é a geração... Acho que eu tô falando demais, né, gente? Mas, não, a gente já tá top pra essa geração é a geração de Joabe.
Sabe quem foi Joabe? Joabe foi capitão do exército de Davi. Quando, num dia, Davi tem duas coisas paradoxais no mesmo dia. No mesmo dia, Davi vence, no mesmo dia, Davi perde. No mesmo dia. O que acontece com Davi? Pastor, pare de me ligar que eu tô trabalhando. Dá uma seguradinha aí. O que acontece com Davi? Davi está fora do trono, e aí ele vai lutar, o exército dele vai lutar contra o exército de Absalão, filho dele. E Davi fala assim, ó, poupa Absalão, mata ele não. Não, pode deixar, é nóis, Deixa comigo. Aí os caras foram lutar e tal, o cara falou assim, aí um cara falou assim, seu Joabe, Absalão tá ali pendurado, você matou ele? Não, se você tivesse matado, eu tinha te dado uma grana. Não, o rei falou que não era pra matar, então tá bom, deixa comigo. Joabe foi lá e matou. A notícia que chega a Davi, chega por 2 mensageiros. Aimaas, o famoso, que não tinha mensagem. É o que a gente tem hoje. Tem muita gente famosa que não tem frente, mensagem. né? Ele não tem nada pra falar. Ele é veloz, corre como com a ligeireza das cabras e tal. Chega lá, não tem mensagem. Aí o que Davi fez com ele? O que os pastores deveriam fazer hoje, né? Quem não tem mensagem, você põe de lado. Davi colocou, então fica de ladinho aqui, dá uma seguradinha na emoção. Aí o outro vem e traz a mensagem. Então, diz a Bíblia, quando Davi recebe a mensagem da morte de Absalão, olha o que diz o texto. Davi subiu para um quarto e chorou. E Davi diz assim, ó, e diz o texto, e Davi chorava e andava. E gritava, Absalão, meu filho Absalão, eu queria ter morrido no seu lugar. Todo o exército chega e ouve o choro de Davi. Joabe sobe e fala para Davi, que é isso, cara? Você não pode chorar. Que homem, que líder é esse que chora? Você não pode chorar, nós vencemos. Entenda uma coisa, todos aqueles homens tinham a ideia de um Davi que anos atrás matou um gigante, cortou a cabeça e andou com a cabeça do cara na mão. Davi não podia chorar. Essa geração acha que pregador não peca, acha que pregador é super-homem, é herói. Cara, até o Tony Stark morreu, velho. E ele era inevitável. Entendeu? Até Tony Stark morreu. Então, assim, até Capitão América passou o escudo. Não dá pra achar que... Aí que Davi fez? Tudo engoliu o choro, parou de chorar e vai... Uhul! Pensemos. Cara, aí, sabe a ideia que ele tem? É que Sansão foi um cara fracassado, cara. O cara libertou, livrou Israel, matou, arrebentou, fez uma história. O cara tá na lista dos heróis da fé. Como é que um cara desse fracassou? E aqui fazer uma colocação que Davi era o único que sabia lidar com Joabe. Tanto é que depois que vai passar para Salomão e fala, ó, acaba com Joabe aí que você não vai conseguir lidar com ele não. Mas aqui falando do que o senhor falou, da falta de sofrimento, de saber perder, quando chega um mensageiro para Jesus dizendo, ó, seu amigo lá que você ama tá para morrer, Jesus fala assim, não é para a morte, mas é para... A glória de Deus. Mas não morreu? Morreu. Então, o que mais importa? É a falta de sofrimento do homem, ou o bem-estar do homem, ou a glória de Deus? A glória de Deus sempre vem em primeiro lugar. Aí a gente pensando por esse lado aí, o que acontece? Se a gente começar a transformar pregadores, homens de Deus em heróis, nós vamos fazer igual os caras, igual Cleópatra e o companheiro dele. Vamos voltar para Emaús, que a gente achava que esse era o cara e o cara morreu. Você tá doido? Todo mundo achando que o cara ia fazer. Vamos embora. Você vai voltar pra trás. Estou muito decepcionado. Porque, aquele fulano que eu gostava tanto caiu. Meu Deus. Uma geração que tá colocando a esperança em pessoas. Como que ele pôde ter caído? Gente, ele pregou tal mensagem. Parabéns pra ele que pregou a mensagem. Só não vigiou e caiu, velho. E tá tudo bem, né? Não tudo bem. Tudo mas, bem assim, não tá, mas é bom. Exato. Às vezes é bom que isso aconteça. Mostra a pra humanidade gente entender. da pessoa. Cara, até o tal do João Batista, cara. Sim. Que profetizou, o Cordeiro. Então assim, gente... Pergunta lá, dá uma pergunta saidinha. Pergunta pra ele se é ele mesmo ou se tem outro doido. Exato, na hora da morte dele, né? Na hora da morte Ele dele. tava preso. Olha ainda. o comentário. Você dá a ideia do cara? Aí eles dizem, não, calma aí, curou. Tá. Fala pra ele que, ó, os cegos vêm, os coxos andam e é anunciado o evangelho. Fala pra ele se tá bom. Pra ele. E eu acho que nesse episódio é como se Jesus tivesse uma compaixão não da incredulidade, mas da insegurança de João Batista. Se ele olhasse e falasse, poxa, eu entendo o seu questionamento e eu vou te responder. Tá, mas aí, Rafael, sempre, todas as vezes que o homem tenta questionar a Deus, Deus nunca passa a mão na cabeça. Elias foi tentar fazer isso, tomou logo. Você quer morrer? Tudo bem, mas antes você vai ungir rei, você vai preparar o outro no seu lugar, aí depois eu te levo.
Quando todas as vezes aconteceu. É igual Jó, né? Que também Jó questiona também. bastante, Ô Jó, tem onde muito- você estava quando eu criei muitas isso, respostas. isso? Então, Deus nunca passa a mão na cabeça. Exatamente. Deus sempre vai trazer um objetivo, um propósito ainda maior. Mas eu queria falar aqui com o VJ e o João Vitor, estão muito calados. Eu vou puxar vocês aqui para a conversa pastor aqui. Gilson. E como dosar, né, pro pastor Carlos também, como dosar isso? Porque hoje a nossa geração, ela vê um pregador e põe, né, que ele é um super-herói. Como dosar isso? Qual o conselho de vocês pra gente poder dosar isso e entender isso? Eu ia falar aqui uma frase que eu achei interessante. O filho do Russell Shedd, ministrando na igreja, ele disse assim: eu, filho, que moro e vejo meu pai, nunca vi meu pai pecar. Eu só sei que meu pai é um pecador porque eu leio as escrituras e a Bíblia diz que todos os homens são pecadores. Respondendo a sua pergunta agora, como saber, né, quem ouvir, olhe para a palavra de Deus e perceba os homens. Não existe super-homem, não existe super-pastor. Existem homens que são marcados, existem homens que levantam uma geração cheios do Espírito, que operam nos dons, né? O Jonas falou uma coisa muito interessante, o pastor Jonas falou uma coisa muito interessante. Ele disse assim: a pregação de um é uma, a pregação de outro é outra. Não. Deus chamou 5 ministérios para edificar a igreja. Essas 5 pregações, elas convergem a um único ponto, que é levar a igreja à maturidade. Fazer meninos virarem homens. Os 5 ministérios têm que se comunicar. É claro que a mensagem do evangelista é a mensagem de fora para dentro. É desde que seja genuína, né? Sim, sim. Mas todas elas convergem ao ponto do avivamento, que é trazer vida para quem está morto. Eu queria dizer 2 coisas, porque assim, eu tenho o hábito de participar dessas conversas, assim, eu chamo de tempo de mesa, e eu leio alguns irmãos que fazem alguns comentários, e eu acho bonitinhos os comentários. Como é que é, pastor? Jones Ribeiro disse assim, ó: então vou viver quebrando princípios e pecando, porque de todo jeito vou ver o propósito de Deus. Aí, Vou hipergraça. responder de 2 coisas. Primeiro, saber o Deus é o primeiro sinal de inteligência. Ninguém diz que você vai viver pecando e tal, caindo, e vai cumprir o propósito. Sansão caiu, confessou, se arrependeu. Ponto. E outra, salvação não é meritória, né? Não é meritória. A outra coisa, quanto à sua pergunta, assim, você pode ter alguém que você se inspire? Pode. Você pode ir no culto de um pregador? Pode. Pode ver um cantor? Pode. Aquela coisa boba que você que veio aqui para ver o fulano de tal, você vai sair vazio. Não, você vai sair cheio. Você foi lá para ver a pessoa, não tem problema nenhum. Pode ver. E eu provo biblicamente. É só ler João capítulo 12. E os judeus iam a Betânia para ver Lázaro e ouvir Jesus. Você pode ver quem você quiser, desde que você ouça Jesus, tá tudo certo. Aí você foi craque. Isso. Vamos lá, gente. Pode Não, vai continuar falar aí. o quê? Vou puxar aqui. Vou puxar. Sai, Nani. Até Vamos você fazer não o leu, seguinte. você. Vem, Nani. Eu tô essa aqui foi uma pergunta. Deixa eu lendária. fazer um Ô, gente, comentário aqui, um comentário ao João Vitor e ao VJ. Isso. Nós observamos, nós estamos falando aqui dessa geração, a enquete, o tema do dia, traz ali nova geração, fazendo referência aos jovens, né? Aos jovens que estão buscando esse avivamento. Quando a gente olha para a Bíblia Sagrada, João, VJ e todos aqui da mesa, nós vemos que Deus tem pressa em chamar as pessoas. Quando nós olhamos para José, quando nós olhamos para o próprio Davi, quando nós olhamos para Samuel, nós vemos ali, até mesmo o profeta Samuel, um adolescente, quando Deus chama ele nem sabe quem está chamando, ele vai até o profeta Eli, porque para ele a voz que ele ouvia era do seu líder, era Eli. Então, como fazer ou como identificar o chamado de Deus para a vida do jovem e como se preparar. É lógico que a gente fala hoje aqui várias vezes do tempo de preparo, de esperar o tempo, o pastor Carlos falou disso aqui. Como então ouvir, saber, reconhecer o chamado? Isso eu acho que é importante para esses jovens que estão buscando. Como reconhecer o chamado e cumprir o propósito? E junto dessa pergunta Ó, do que silêncio pastor... sepulcral, né? Mas junto aí dessa é pergunta pros dois, do né? pastor, Para só qualquer não- pessoa aqui, gente. Tá, rapidinho. E junto dessa pergunta do pastor, como evitar também que a busca por relevância, vocês que são influencers digitais, estão aí cantores, né? Como evitar que essa busca por relevância substitua a busca por santidade? Eu aprendi uma coisa com o meu pastor. Você nunca deve procurar ser um pregador.
você não deve buscar ter um ministério. Não, mas aí Você não tem é que- contra a Bíblia? Totalmente. Aquele que deseja o episcopado, Que almeja excelente, uma coisa deseja. Tem que almejar, obra tem que deseja. Deixa eu desejar. falar, eu tô falando do sentido de fama, de reconhecimento, Ok. entendeu? E aí... Então que- aí é bom que- cuidar com as palavras, porque quando a gente fala buscar o ministério, aí a gente vai contra a Deixa Bíblia. eu completar a minha fala. Aí, pronto. Por exemplo, eu sou um jovem, tenho 22 anos. Então, ok. Aí eu vejo na internet muitos pregadores, tal, e aquele negócio todo, aquele movimento todo. Aí eu encho meus olhos. Ah, eu quero aquela fama. Ah, eu Não, quero aí não. esse reconhecimento. Eu quero pregar porque eu quero ver a glória de Deus descer. Eu quero ver o que muitos pregadores usam hoje em dia, que é amigos, né? Não, você quebrou tudo, cara. Você foi lá, quebrou tudo. Como assim quebrou tudo? A palavra não quebra. A palavra vem pra nos sarar, pra nos consertar. Né? Eu vejo muito esse jargão entre É aquela cantores. quebra também, né? É, quebra, mas no sentido Esmiuça assim, a penha, não né? quebrar de fama, entendeu? Porque eu vejo assim, eu sou músico, aí eu toco violão, aí eu vejo, tem o meu amigo que toca bateria, aí, cara, hoje você mandou bem demais, cara, você quebrou tudo, você arrasou, você foi o top das galáxias. Não, gente, a gente tá ali só pra tocar Não pra é por Deus. aí, né? A gente tá ali só Então, pra tocar eu pra Deus. tenho essa dificuldade. Eu tenho. Pastor Carlos, Porque Por isso é uma Pastor falsa. Carlos tá na Porque isso é uma falsa humildade, cara. Modesta. Se eu prego, eu quero que. Cara, assim, a glória é de Deus, mas a alegria é minha, meu irmão. Isso. Não, alegrar Sabe por quê? Alegria. Sabe por quê? Sabe por quê? João, alegria é diferente do que a gente fama. Eu acho que o Alegria debate é começou diferente agora. de querer Dar nas honra. almas, ele queria. É lógico. Porque assim, cara, se eu pregar e alguém fala assim, ó, Nani, você mandou bem. Isso é bacana. Salomão disse que o homem é provado pelos elogios que ele recebe. Não é sobre elogio que eu recebo, é como eu lido com isso. Exatamente. Não houve uma fake news? Não vai entrar pro seu Não coração. houve uma fake news, já que é a palavra da moda, na história de Davi, pastor? Saul feriu milhares. Mentira, Davi só matou um cara. É. Era o cara, mas foi só um. Como que Davi fez? Pirou? Não diz o texto. E Davi andava prudentemente. Então, o cara pode falar que, ó, você quebrou tudo. Pode falar, não tem problema. O que eles falam, tá tudo certo. Não, assim, você pode não concordar, mas eu vou te apresentar um texto bíblico. Aí se você discordar da Bíblia, aí é problema seu. Então tá, vamos lá. 1 Samuel, se você puder abrir pra conferir, fica bom. 1 Samuel capítulo 17, tá? Vamos lá. É bom assim quando começa a ficar bom quando não concorda. Vamos lá. Tem que haver Vamos lá. discordância. Vamos lá. Capítulo 17. Tá, diz assim, olhando o Filisteu, a partir do versículo 42. Olhando o Filisteu e vendo Davi desprezou, porque contra era moço, tal, disse, tu 10, cedeu depois o Filisteu a encontrar-se com Davi, 48. Esse apressou e, deixando as suas tileiras, correu de encontro ao Filisteu. Davi meteu a mão no alfoz, pegou a pedra, Assim prevaleceu Davi, não Deus, foi Davi, contra o Filisteu, com uma funda e com uma pedra, e o feriu e o matou. Davi, não Deus. Porém, não havia espada na mão de Davi. Davi, não Deus. Pelo que correu, Davi, não Deus. E lançando-se sobre o Filisteu, tomou-lhe a espada, desembanhou e matou, cortando-lhe a cabeça. Então os homens, Israel e Judá se levantaram e jubilaram em perseguir os filisteus. Tomou Davi a cabeça do filisteu, Davi, não Deus. E trouxe a Jerusalém. Porém, as armas dele, pois, Davi, não Deus, na sua tenda. Quando Saul viu sair Davi a encontrar-se com o filisteu, disse a Abe, no comandante do exército: que é filho esse jovem? Abe respondeu: disse, porque ele fez voltando Davi a filisteu, Abe tomou. Então Saul lhe perguntou, acho que capítulo 18, não, é 17 ainda, que diz que as mulheres cantaram sobre Davi, cantaram. E o texto assim, ó, e Davi andou prudentemente. Não é sobre o que eu ouço, é como eu faço, o que eu faço com o que eu ouço. Porque, ó, eu tô nessa pegada de podcast, eu ouço, o senhor é uma voz profética. Eu sou nada, irmão, eu sou minha voz. Eu sou voz profética. O senhor representa eu represento o rei de Deus, não sou voz profética. Então, assim, quando eu ouço, e eu ouço isso todo dia, cara, nossa, os irmãos mandam, pastor, o senhor arrebentou. Amém. Eu entendo. E como lidar pastor. isso? Aí, Oi? pastor, Sabe como você lidar? Cara, as pessoas podem falar de você o que quiser, só não pira. É só ler Mateus 16. Não seja arrebatado. Jesus fez, cara, multiplicou pães e peixes. É só ler, capítulo 16. E a multidão veio para arrebatá-lo. E Jesus saiu e foi pro monte. Toda vez que o elogio vier, volta pro monte, cara. João, por favor, Pastor, João, pode continuar aí. Pastor, o senhor já é experiente. O senhor já é experiente, já tem muita bagagem. Desde Mas os 5 que eu prego. Mas pra essa geração, pastor, que vai chegar e vai ouvir um elogio como esse, né? A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso.
né? Que a gente tem que ter cuidado. Então a gente, para esse, Mas esse é o risco do neófito. Você sabe, A Bíblia diz assim, ó, é aí que tá. o neófito É aí que tá a maturidade aí. ensoberbecendo-se. Com o quê? Com a vaidade, com o elogio que ele recebeu. Ele cai na condenação do diabo. Exatamente. Uma pessoa madura, ela não se envaidece por causa de um elogio. Isso Aí no fala nosso pra mim, meio. João Vitor, é essa geração? É essa geração que vocês acreditam que vai trazer o avivamento? Não. Que não dá conta do elogio e pira? É. É essa geração? Por isso que eu falo. Então tá falido Tem que- essa geração. Se essa geração É. não aguentar ouvir, você quebrou tudo. Nossa, Deus do céu. Fala aqui, vamos fazer um vídeo pra você ver. como se precisasse dele pro Ô, Jussi, acontecer. fala aqui, como que eu preguei hoje? Você quebrou tudo, obrigado. Hashtag se achando. Para, irmão, se é essa geração que não consegue lidar com elogio, tá pirando o cabeção por causa disso, de um quebrou tudo, do arrebentou, essa geração, irmão, esquece. Vocês estão Ninguém falidos. arrebenta nada, Eu né? entro Ninguém arrebenta aqui. Não, eu aqui estou falando o termo que o senhor usou. na- Tô falando o termo que o senhor usou. Na compreensão do que o João Não falou. está errado, a performance, desculpa aqui. Sim. Não está errado em você ser o melhor naquilo que você faz. É obrigação. E é o dom de Deus. É né? o dom obrigação que Deus dá. nossa e foi o dom que Deus nos deu, Sim. isso mesmo. Agora, a Bíblia diz que alegria- o Espírito Santo, quando possuiu a Bezalel e a Oliabe, para quê? Para eles fazer o serem melhor. os melhores artifícios Exatamente. do templo. Então, não é errado você se esmerar naquilo que você faz e você ser o melhor. É obrigação. Claro. Só que tem uma- corroborando. Como o pastor falou Antes isso, que é a alegria é nossa, né? A honra é de Deus. O que- É, o que não foi pode ensinado pra ter, o gente que não é pode diferente ter disso. é a falsa humildade. É. Você é pregador. Pergunta se eu sou pregador. Você é pregador, Eduardo? Ah, eu dou uma palavrinha porque crente não fala palavrão. Então, pergunta se eu sou pregador. Você é pregador, Eduardo? Ah, misericórdia de Deus, né? Quando tem oportunidade. Eu não. Pergunta se eu sou pregador. E agora pergunta pro Carlos Eduardo. Carlos Eduardo, você é pregador? Graças a Deus eu sou pregador e sou dos bons aí. É isso aí. Eu estudei pra isso, Firmeza. eu pago preço pra isso. Isso não- Ah, não o quer senhor é dizer que soberbo. tá se Eu? colocando Então acima Paulo tá de errado. Deus. ó. Então, esse é o ponto, Então pastorzão. Paulo tá Esse é o errado. ponto. A Segura gente- aqui, 1 Coríntios 15:10. Mas pela graça de Deus, sou o que sou. Sim. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Não eu, mas a graça. A O que é? O que é graça aqui? O que é graça aqui? Primeiro, graça é oportunidade. Paulo pegou a oportunidade que teve, E aproveitou. trabalhou e fez da oportunidade um trabalho e o trabalho gerou sucesso. Eu não posso pregar para não ter sucesso. Porque, então, Isaías 53:11 tem um erro. Que diz o quê? Ele verá o fruto do seu penoso trabalho e ficará satisfeito. Quem trabalha, merece salário. Trabalhou bem, merece elogio. Recompensa. Eu concordo plenamente nisso. Só que, assim, a gente fala de gerações, né? Que o senhor falou, temos uma geração só. Temos essa geração. Perfeito. Só que tenho certeza absoluta que o João cresceu ouvindo a mesma coisa que eu também cresci ouvindo. Não. Você não pode aceitar elogio. Você não pode. Você, tu entende o que eu tô dizendo? Você não pode. Não, se alguém falar que você é, não, você não é nada. Eu tô aqui Não, pra vou- desmistificar. Perfeito. E assim, eu concordo em número, gênero e grau. A gente não pode ficar se autodepreciando porque alguém vai pensar que a gente é o Se você é soberbo bom ou não. no que você faz, você é bom. né? Exatamente. E se você dizer que você é ruim no que você faz, alguém, quando uma porta precisar se abrir pra você, ninguém vai contar contigo. Ó, uma Posso frase, dar uma frase aqui antes de devolver pra vocês, uma frase que o bispo sempre usa, que a glória é de Deus, mas a honra a quem honra. Exato. É o que eu Ah, acabei de honra falar. quem tem Glória de honra. Deus, alegria nossa. Exatamente. Só que assim, Rafael, só para corroborar com Sim. essa questão, como a gente vê essa questão? Satanás, ele atua na falsa humildade. E Exatamente. Paulo vai falar assim que todo argumento tem que ser todo pensamento tem que ser levado cativo ao argumento contrário e derrubado com violência. Então, quando a gente pega no Novo Testamento, a gente pega o exemplo da videira e dos talentos, ali fala de frutificação. E às vezes as pessoas falam, não, eu só venho aqui, sou o crente, entre aspas, de banco. Mas Deus está falando ali justamente de um êxito naquilo que se faz. Eu não estou falando aqui do que é aquele êxito, mas o talento, aquele que escondeu o talento, ele foi fiel, porque Sim. ele guardou, mas ele não frutificou. O galho que não deu fruto foi cortado e foi lançado no fogo. Então há um reconhecimento, há alguma coisa que Deus vai fazer, mas é saber lidar com isso que é a questão. Duas coisas. Primeiro, o ensinamento que foi recebido,
de não ser reconhecido, não receber o reconhecimento. Então, mas aí você transfere a sua responsabilidade. Não, aí a gente tá falando de ensinamento, que nem o Sim, pastor mas Carlos falou assim, Josué, né? é o que a gente tava falando de Josué e a outra geração. Josué não deu, por isso teve instabilidade. Não, mas e os juízes que se levantaram mesmo em meio à instabilidade? Eu entendo essa como eu posso dizer, essa irresponsabilidade tanto de uma geração, no caso, tanto dos mais velhos quanto dos mais novos. Então, assim, não estou transferindo a culpa 100% para alguém e nem 100% para outra pessoa, porque isso é errado. A grande questão existe uma parcela de culpa aqui. Ok. Entendeu? Então, tipo assim, eu cresci com ensinamento na Assembleia de Deus, eu não tinha acesso a qualquer outra coisa a não ser as palavras do meu pastor. Então, a gente não pode fugir da realidade. A realidade eu cresci ouvindo culto de ensinamento, você não é nada. Culto enfim, você não é nada. Pastor, olha, eu preguei hoje, tudo bem. Mas você não é nada. Então, mas nós não somos nada sem Deus. Eu entendo perfeitamente isso. Esse ponto, eu concordo em número, gênero e grau. Meu pensamento hoje graças a Deus, é esse. Eu entendo o esforço que eu faço para ser quem eu sou, né? Mas entendo que também sou embasado pela graça. E sem ela, eu não teria força para fazer esforço. Você tem feito uso da capacidade que Deus te entregou. Exatamente. Eu não teria força para fazer esforço se não fosse a graça para me fortalecer, certo? Então, por isso que Paulo diz, eu posso tudo naquele que me fortalece. Então, ele Tem um problema nesse versículo. Naquilo que ele pode passar e tal, nas necessidades, nas privações, eu entendo perfeitamente. Mas ele tá dizendo o quê? Que há um fortalecimento que não vem dele. A força que ele tem para fazer, seja lá... E como enxergar aqui, pastores, depois devolver aqui ao pastor Gilson, essa geração, vamos falar aqui da geração dos milênios, de 80 para cá, geração Z, geração Alfa, tem um enorme problema em ser chamada a atenção. Isso nós estamos vendo, isso não sou eu que falo, a ciência está falando. As empresas, na década de 90, os mais velhos estavam sendo mandados embora e contratando pessoas mais novas. Agora, as empresas estão fazendo o movimento inverso, mandando os jovens embora e contratando os mais velhos por causa da insubordinação, pela falta de não saber ouvir, por não querer ser repreendido. Como fica isso dentro da igreja na busca pelo avivamento? Posso dar uma chave aqui dentro desse assunto que você está perguntando? Coach agora. Uau! Estamos com o pastor Gilson Marçal aqui, né? Pega o código, pega a visão. Arrasta pra cima. Uau, arrasta. Arrasta pra cima. A grande realidade é que a palavra de Deus, ela é apta para discernir, né? Todas as coisas. E ela penetra nas juntas e medulas, na divisão da alma e do espírito. Eu tenho uma reflexão que na divisão da alma com o corpo existem as emoções. Mas na divisão do espírito com a alma existe a razão. O espírito, ele trabalha na razão do homem. É o tribunal da alma, né? O espírito é o tribunal da alma. Isso aí. Ele trabalha na razão do homem. Nós estamos numa geração emocionada. Por quê? Uma geração que vive de um relacionamento com a carne. Então, essas emoções me fazem ficar ferido, ficar angustiado, frustrado com qualquer coisa. Mas uma geração que baseia todas as coisas que lhe cercam pela razão, ela ressignifica e ela continua. E a psicanálise, eu fiz psicanálise, e ela trabalha muito sobre essa questão. De a pessoa poder olhar para dentro de si, ter esse autoconhecimento. E o ser humano, ele só vai se conhecer quando ele deixar que o Espírito mostre para ele quem ele é. Então, Romanos, que a gente está tão acostumado a falar, ele se encaixa direitinho nessa condição. Romanos 12, versículo 1 e 2. Para que eu prove qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, eu preciso ter uma metanoia, uma mudança de mente, uma mudança de posicionamento. Isso não são nas minhas emoções. Então, vem as frases, né? Uma igreja que busca conhecer a Deus pelo que sente, ela nunca vai se encontrar com o seu Criador. Então, então o avivamento... A emoção, ela é passageira. O avivamento, vamos lá, o avivamento... Nós começamos falando que há alguns requisitos para esse avivamento acontecer e uns reflexos desse avivamento. Só que ali na busca, vamos dizer assim, entre aspas, por esse avivamento, nós sentimos alguma coisa.
Ou, quando nós recebemos a palavra, os nossos sentimentos são anulados? Não. Eu vejo que os sentimentos fazem parte. Mas, Mas é a como ordem. lidar com esses sentimentos? É a ordem. Se começa pelo sentimento para atingir a razão, tá errado. Mas se vem pela razão e atinge o sentimento, tá certo. Ou seja, é a ordem. tem que começar na mente. Se você pegar aí as 21 leis universais... Eu tenho um livrinho desse. Uma das leis Tem um universais resuminho dele, diz assim, se eu entendo certo, eu penso certo, eu sinto certo, eu reajo da maneira correta e os meus resultados são positivos. Se eu ouço errado, entendo errado, eu sinto errado e os meus resultados são negativos. Não, isso é Romanos 12, transformai-vos pela renovação isso, Só do que aí a vosso gente entra no que o entendimento. pastor Carlos falou sobre, e citou um exemplo bem legal, que é dos discípulos em Emaús. Os discípulos em Emaús, se eles se movessem pelo que eles sentiam, na verdade, eles até Eles se sentiram. moveram. Eles se moveram porque sentiam. Eles sentiam. Mas não compreendiam. E não pelo que ouviram, Exatamente. Jesus conversa com eles. E no final, o entendimento deles estava travado, sabe? O evangelho de Então, ó, Marcos pra você ver, aí tem um perigo. é uma bagunça. Ó, O pra você ver. evangelho de Marcos Estava travado o termina entendimento de uma forma que mostrando que os discípulos de Jesus não conheciam. Sim, sim. O evangelho de Marcos. Olha pra você ver o perigo. Só para concluir, pastorzão. Eles sentiam, mas independente de sentir ou não, o entendimento estava travado. Então, Mas eles Quando- tinham eu vou te explicar ouvido, por quê. Eles não obedeceram. eu vou te Exato, explicar exato. por quê. Sabe, bloqueio, né? O texto é explícito. Eles confessam. Eles falam Sim. assim, tem bem Emaús, porque... nós ouvimos dizer que ele ressuscitou, mas aqui que tá o Não, X e da Jesus questão. tinha falado. E Jesus tinha falado. Exato. Jesus tinha falado. Aí aqui que tá a razão. Porque, usa até um termo do livro famoso, por que tarda o avivamento? Aí, ó, então, Pleno esse aí. avivamento. E aí, o Pleno que nós avivamento. faz com ele? Aí que nós vamos fazer com acontece? ele? Ó, pra você ver, o problema não estava na falta de fala, Sim. o problema não estava na falta de De revelação, de revelação. da parte de Deus. O problema morava Na mente dele. na mente. E na obediência. E na obediência. Porque Jesus disse o quê? Ficai em Jerusalém. Eles não, eles resolveram ir para Emaús. Sim. Então, eles ouviram. Mas você acha... Mas o que ouviram não caiu aqui no coração. Então, eu até costumo dizer que a diferença de ouvir e de escutar. Escutar, entra aqui, sai aqui. Ouvir, entra aqui, cai aqui. Se eles tivessem atentado para quem viveu, para quem estava lá, as mulheres foram lá, elas viram, elas testemunharam. Eles não deram ouvido ao que as mulheres disseram. E saíram mesmo assim. E aí tem uma outra coisa aqui que eu vou deixar um ganchinho pra vocês pegarem. Uma outra coisa assim, a gente ouve e acredita, depende de quem fala. Não foi o famoso que falou, então não é interessante. Como foi as mulheres que falaram? As mulheres foi lá, mas quem que fica ouvindo Maria? Pelo amor de Deus. Então, mas quem ouviu Maria, recebeu o recado. E aí, Entendeu? aí a gente entra em Rod, né? Por Entendeu? exemplo, que quando Pedro bate na porta Não acreditou. da igreja, o pessoal fala, Não acreditou. ela é uma, sei lá, um serviçal. Não acreditou. Enfim, deixa Então, quieto. mora muito isso mesmo. aqui. Então, assim, ó, não é só sobre ouvir, é sobre acatar e obedecer. O avivamento mora nesse mundo aqui. Onde mora o avivamento? Em ouvir e obedecer. O pastor citou sobre Samuel. Ele não entendia a voz de Deus. Mas ele foi procurar alguém que podia falar alguma coisa pra Aí, ele. ele procurou. Aí tem uma outra coisa legal. Enquanto você não entender a voz de Deus, Deus não vai deixar de chamar você. Ele vai te chamar até que você entenda que é ele que tá te chamando. E outra coisa, pastor, é que ele ouviu, foi até Eli, mas mesmo assim ele não saiu debaixo do sacerdócio. Continuou. Continuou. Mesmo sendo um período complicado. Continuou. Então, hoje que nós percebemos, às vezes o jovem, ele está no caminho correto. Só que quando ele tem alguma revelação da parte de Deus de alguma coisa, ele já se sente maior do Superior. que aquilo. Foi o Do que a autoridade. Do que a autoridade. Superior. E às vezes não E vem o espera o fruto tempo da como foi ao começo. desobediência, né? Que E é assim, ó, algo eu comecei a pregar em que 1982, boa parte de vocês não eram nascidos. Eu não existia nem no pensamento Então, do assim, meu ó, pai. em 1982 eu comecei a pregar. Eu comecei a pregar com 5 anos de idade. Essa época aí era disco de vinil, só pra contrariar lá em Uberlândia, estourar. Eu comecei a pregar em 82. Eu tinha 5 anos de idade. Só pra lá. contrariar, Eu me tinha, pega cinco, muito. eu tinha 5 anos de idade. Ontem eu completei 48 anos. Parabéns. Obrigado. Ontem, pastorzão. Vou deixar o Pix aqui pra vocês mandarem o oferta. Pessoal, tá passando aqui na legenda, aqui, ó. Esse É um e-mail. presente. Telefone com Então, eu falo pra você uma coisa. E nesse inteirinho, eu não sabia ler.
Eu não sabia ler quando eu comecei a pregar, eu não sabia ler, tinha 5 anos de idade. O que eu fazia? Eu sentado no pé do púlpito da igreja, todos os cultos, e eu via muitos pregadores pregar. Pastor Francisco Salles, pastor Francisco Mascarenhas, e tal, os pregadores que pregavam na minha época lá. Eu ouvia, decorava a mensagem deles e pregava. E verbalizava o que eu ouvia. Fiz isso durante um bom tempo, até aprender a ler. E aí, assim, deu certo, deu certo. Então, assim, você precisa ser guiado por exemplo. Exemplo. Paulo disse o que para Timóteo? Seja exemplo dos fiéis. Eu não sou exemplo de um... Eu, Carlos Eduardo, eu não uso como exemplo pregadores. Eu tenho como exemplo pastores. Porque se ele é pregador... Eu não falo que você não pode se inspirar no ministério de alguém. Pode e deve se inspirar. Mas eu não é o exemplo dele. É o exemplo do líder dele. Sabe por quê? Por exemplo, dá um exemplo aqui. Hebreus 3:7, né? Eu sigo o pastor Eliseu Rodrigues, que é para mim, uma voz muito forte hoje no Brasil. Sigo o pastor Eliseu Rodrigues. Tá. Ah, ele tá arrebentando, tá. Mas tem um motivo dele estar lá. Ele tem um pastor. Sim, e ele pastor confessou nessa mesa aqui, que o bispo chamou ele pra uma conversa e falou assim: dá uma seguradinha na emoção. Ele tá precisando dar uma seguradinha mesmo, ainda bem que Deus usou o bispo. Dá uma seguradinha na emoção. Como ele acatou o que o bispo disse, ele tá onde ele tá hoje. Agora, se ele fosse um cara assim, que é isso, bispo? Tem gente no Brasil inteiro ficar ouvindo o bispo falar isso pra mim. Ele acatou. Então, o sucesso de quem prega, de quem canta, não tá no talento. Tá na obediência e na submissão. Você vê que até tá no dom, né? Timóteo tinha, por exemplo, Paulo sempre ressaltava isso. Eu vejo em você a fé da sua avó Lóide. Reflete. Mas Paulo também fala, ô Timóteo, lembra que foi eu que coloquei a mão na sua cabeça. Sim. Lembra disso aí. Dá uma segurada no Glória aí. Você não é o cara. no Glória. Você não é o cara, né? Teve alguém que te... A sua mãe, ó pra você ver que lindo, ó. Sim. O que o pastor disse. A mãe dele e a avó ensinaram, mas elas não tinham capacidade ou autoridade para promover Timóteo. Tá? Paulo teve um encontro com Jesus, caiu no caminho, jejuou 3 dias sem ser aspas, né? Sem ser cristão, ficou cego, mas precisou de Ananias ir lá que orou. Ananias orou bem, Sou de Barnabé pra discipular. Aí ele chegou, se fosse hoje, não, Paulo já tinha arrebentado, irmão. Está aqui o ex-perseguidor, as igrejas iam lotar Paulo ex-perseguidor. A igreja falou assim, não, dá uma seguradinha, tá? Aí dá um estudinho. Ele ficou 15 anos, 14 anos. Aí Barnabé foi buscar. Então, para vocês que são pregadores e tal. Ah, mas ninguém me reconhece. Não, calma. Barnabé vai chegar, dá uma seguradinha na emoção. E Deus esconde, né? Deus esconde. É lógico. Né? Deus Deixa eu te esconde. fazer uma pergunta. Tá preparado. O senhor acha que isso tem a ver também com a criação da minha geração hoje? A criação de pais, enfim, Ótima a criação pergunta. dos jovens? Eu acho que Porque tem. eu acho que, assim, a minha criação foi muito, Você sabe por muito que tem? dura. Assim, mesmo não tendo nascido na igreja, era assim, lá em casa era assim. De manhã a gente acordava, minha mãe saía para trabalhar, ó. Eu deixei aqui a janta, tudo aqui, vocês fazer isso aqui, eu quero chegar, eu quero estar tudo pronto. Se não tivesse... Então, eu acho que esse fruto da desobediência da minha geração, ele vem de agora, né? Porque hoje... Você sabe por que tem? geração Tem a linha tomada. É porque essa geração... O senhor acha isso? Não, eu acho não, eu tenho certeza absoluta. Criação? Essa geração tem o que quer, mas não tem o que precisa. Uau. Corte. Não, eu não vou nem falar nada. É não. isso. Essa Cadê meu geração pão de é isso. queijo aqui na mesa, É a geração por favor? que tem o Vou que trazer quer. de Minas, Vou dar uma alongadinha. Essa geração tem o que quer, mas não o que precisa. Essa geração é a geração de Ana. Diana. É a geração de Ana. É bonitinha a história de Ana, né? Ana, a pretexto do que ela queria, ela desprezava o que tinha, que era o amor do marido. Exato. Que quando não ia no sacrifício, dava o dobro por ela. Ela não quero, eu quero filho. Só que essa geração quer o que eles não conseguem gerar. Nossa, paizão, calma aí, na cara não, que estraga o velório pra nós. Entendeu? Essa geração quer o Pastor que eles não Carlos, conseguem repete gerar. olhando lá pra aquela câmera lá, ó. Essa geração quer o que não consegue Fecha gerar. nele. Essa geração quer o que não consegue gerar. Ei. Então, a pretexto do que eles querem, eles desprezam o que tem. Então o senhor acha que sim, é por conta da criação? É lógico, essa geração tem o que quer.
Né? Mas igual, o tempo igual aquele precisa. menino Pais que não sabem dizer não aos Você lembra seus do filhos, comercial né? do Sustage Kids? Quem lembra do comercial do Sustage Kids? Não é do meu tempo. Eu. Ah, é do seu. Se é do meu, é do seu. É do brócolis. Não é- Mãe, eu quero brócolis, mãe. Eu quero brócolis. É, Você lembra lembro, dessa, não? Não, mas tem isso aqui. Não, mãe, você não tá entendendo, mãe. Eu quero brócolis. Tipo, e assim, é igualzinho, cara. Mas quando a gente vê uma criança hoje em dia, que é uma criança bem rica, né, que a gente que é de criação mais humilde, a gente pensa assim, esse cara, ele nunca vai precisar. Ô, Rafa, não, mas se até os humildes espernear. estão ficando. Então, a criação aí tá perdendo. a Não mão tá, não é verdade? Tá. Tá, porque Tô então se assim, esperneando também, é né? porque hoje é a galera do me sinto, né? Ai, eu me sinto mulher. Aí o cara acha que é mulher. Irmão, eu me sinto rico e continuo pobre, velho. Hoje eu vi Chegar na eu vi concessionária lá e falar, mano, eu me sinto Clóvis rico, eu Pinho. quero levar essa Porsche aqui, por Hoje eu favor. vi um vídeo de IA, um bebezinho sendo entrevistado no hospital. Ele falou assim: ô bebê, o que você tá achando do hospital público? Eu falei assim: nossa, nasci pobre. Você acaba de assistir mais um corte do Evangelho Sem Cortes. Não esqueça de deixar um like neste vídeo, escrever sua opinião nos comentários e se inscrever no canal. Ei, rapidinho aqui, se você quer começar a ganhar uma renda extra com o YouTube e as redes sociais, acesse o link fixado nos comentários ou na descrição desse vídeo.